É com imensa alegria, né, que retorno aqui a esta casa, nessa acolhida tão calorosa que a UF sempre nos proporciona. E neste mês em que a gente lembra o aniversário do nosso codificador, né, 3 de outubro, é comemorado o aniversário de Kardec, e um mês também que a gente comemora os 40 anos da campanha permanente de evangelização infanto-juvenil. Então, o mês de outubro é um mês extremamente caloroso para nós, porque nos reforça aí essa ideia do Cristo Consolador. Obviamente, o Espiritismo nos chega, né, há 162 anos atrás, mas a mensagem do Cristo já nos tocou bem antes, né? E aí, em todas as épocas, a humanidade ela nunca esteve desamparada, mas a partir do momento que o Cristo desce à Terra, ele se torna o divisor da humanidade. Porque nós vamos ter a história da humanidade dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nesse intento, né, nós consideramos Jesus como o nosso grande consolador, o enviado por Deus para que, naquele momento em que a humanidade estava completamente perdida, completamente desviada, sem encontrar o seu rumo, nós tivéssemos ali o Rabi como um grande pastor de ovelhas a nos conduzir para os caminhos que nos levam a Deus. E aí, como a gente sabe que para a eternidade, 1000 anos é apenas alguns segundos, né? Nós ainda estamos engatinhando nessa caminhada junto ao Cristo para assim compreender em plenitude a sua mensagem. Então, se nós pegarmos desde esse marco divisor, que é a vinda do Cristo à Terra, para refletirmos um pouco sobre o Cristo Consolador, nós vamos verificar a sublime mensagem de Jesus desde o seu nascimento. Então, Jesus, no momento, ao nascer, não tinha uma maternidade confortável, né? Maria não teve um parto humanizado ou um parto sem dor, digamos assim, mas ela teve todo o acolhimento da natureza, que a acolheu e recebeu aquele mestre em sua humildade e em uma pequena manjedoura. E nós vemos que ali, para contemplar aquele Cristo que viria a ser o divisor da humanidade, nós temos a representação ou a simbologia dos elementos da natureza, dos animais, das estrelas, como testemunha daquele ato. Num primeiro ato de humildade, porque Jesus não escolheu chegar a este orbe, né, em sua condição de encarnado, em uma grande celebridade, em uma grande celebração, mas sim na simplicidade, no anonimato daqueles que caracterizam os simples, os puros de coração. E aí, em sua trajetória, a gente vai identificando várias dessas simbologias da passagem do Cristo pela Terra. Mas vamos dar um avanço para nos fixarmos no período em que Jesus começa as suas pregações. Então, nós vamos ter ali, segundo os historiadores, por volta do ano 30, considerando como marco o nascimento do Cristo, o momento em que Cristo começa as suas pregações. E dizem os historiadores que Jesus passa 3 anos, né, nesse processo de pregação. E esse período é um período de muitas lições e de muita consolação. Porque, vejamos, o Sermão do Monte é algo onde Jesus nos apresenta todas as bem-aventuranças. E nos apresenta que serão consolados os puros, serão consolados os sofredores, serão consolados os arrependidos, e assim sucessivamente. Nós vamos ter ali
dentre tudo que Jesus nos colocou, o Sermão do Monte como um grande tratado ou uma grande bússola para aqueles que querem se tornar um homem de bem e buscar, pelos caminhos do Cristo, uma modificação interior. E aí, Jesus, em sua peregrinação, reúne aqueles discípulos que são homens simples, representantes da humanidade, que são homens como nós outros, com dificuldades, homens ainda endurecidos, homens que ainda não entenderam em plenitude o que representa a grandiosidade do Cristo, e passa a conviver com eles durante esse período, implementando ali, incutindo neles o que seria a mensagem do Cristo, nos seus ideais de que o reino de Deus está nos céus e não aqui na terra. Nos seus ideais de simplicidade, nos seus ideais de amorosidade. E nós vamos vendo que aqueles homens que passam a seguir Jesus, introjetam a sua mensagem ao ponto de, em plenitude, confiarem e acreditarem naquele que se apresentava como Messias para a sua época. No entanto, muitas vezes nós vamos encontrar aqui e ali as dúvidas, as dificuldades, as inquietações, como todos nós, muitas vezes, assim o carregamos. E aí, nem após a sua crucificação, Jesus vai nos abandonar. Porque aparece para aqueles discípulos, representando ali toda a nossa humanidade, e com eles passa a, em alguns momentos, coabitar até o momento sublime em que ele ascende aos céus em plenitude. E nós vamos encontrar na história a primeira apresentação de Jesus após a crucificação, que vai se dar a Madalena. Os historiadores e os evangelhos divergem entre se estaria com Madalena, Joana de Cusa, a outra Joana, a outra Maria, mas todos eles são unânimes em dizer que Madalena é a primeira que vê o Cristo após a sua ressurreição. Ressurreição essa que para aqueles vai representar a concretização de tudo que Jesus havia pregado, de todas as consolações que ele havia trazido e da certeza de que o reino dos céus será ao alcance de todos, se assim nós batalharmos por isso e nos modificarmos interiormente. E aí, logo mais, Jesus aparece àqueles no caminho de Emaú. E narra os evangelistas que, se retirando de Jerusalém, em caminho de Emaú, encontram-se com um transeunte que os acompanha. E os questiona, por que é que eles estão tão tristes? E eles respondem, mas tu não sabes? O nosso mestre foi crucificado. E aquele transeunte passa ali a ter um diálogo para com eles, mas eles não o reconhecem. E só chegando à pousada onde eles ficariam, é que eles identificam que aquele era o mestre. Simbolizando aí, muitas vezes, a nossa cegueira espiritual. Porque quantas vezes a mensagem do Cristo não nos toca, não se aproxima de nós e nós demoramos a reconhecer. Porque essa mensagem, às vezes vem por uma leitura, às vezes vem por um abraço amigo, às vezes vem por uma prece intercessória, às vezes vem por uma situação cotidiana do dia a dia. E nem sempre a gente a reconhece. Então, se nós verificarmos o Evangelho, a gente vai ter um conjunto de símbolos que ainda é atual, real e permanente
para cada um de nós, simbolizando aí que o Cristo, em momento algum, nos abandona, mas muitas vezes nós estamos cegos para a sua mensagem. Não na cegueira física, mas na cegueira espiritual, na cegueira do entendimento, ou algumas vezes na cegueira do orgulho. E dessa grandiosidade do Cristo, Ele nos aguarda pacientemente para que a gente desperte. E quantas vezes não é a nossa surpresa quando a gente se depara com um ensinamento, com um estudo, com uma música que nos toca e a gente diz assim, mas isso é tão claro, por que eu demorei tanto tempo para entender isso? É tão lógico, por que eu não vi antes? Porque muitas vezes o nosso tempo ainda não era o tempo de enxergar. Quando nós decidimos nos modificar interiormente, é como se a gente passasse a ver a luminosidade que o mundo se apresenta para nós. Porque não é que essa mensagem seja uma novidade, é que a gente começa a vê-la naquele momento. Então, ela passa a ser real, a ser concreta, ela passa a ter todo sentido no nosso dia a dia. E aí, a gente vai ter, mais adiante, né, Jesus reaparecendo aos discípulos quando eles estão reunidos, depois que a notícia da sua ressurreição vai ter já percorrido muitos caminhos, e ele se apresenta para os apóstolos, né, inclusive para Tomé, que tem a dificuldade de acreditar que aquele é mesmo o seu mestre, né? E Jesus o convoca, né, a verificar as chagas, a verificar todas aquelas simbologia do processo de crucificação para que Tomé passe a crer. E não é que Tomé seja menos incrédulo, mas é que em dados momentos nós precisamos de uma certeza concreta dos nossos processos. Então, há momentos em nossas vidas que a gente entende a mensagem só ela estando no ar, mas há momentos que a gente ainda precisa de provas. Então, Tomé simboliza esse nosso momento. Às vezes a gente precisa ver para crer, né? E caiu no ditado popular, eu sou igual a Tomé, preciso ver para crer, né? Então, logicamente, né, que Tomé, em estando ali entre aqueles apóstolos, em tendo recebido e convivido ali com Cristo, muito sabia daquilo que aguardava Jesus. Porque em momento algum o Cristo foi omisso em colocar aquilo que iria lhe ocorrer. Né? Inclusive, na última ceia, ele apresenta lá aos discípulos o que ocorrerá com ele. Mas também, né, a gente sempre quer proteger aqueles em que amamos e muitas vezes não imaginamos que os testemunhos precisem ser tão fortes, tão áridos, né, para ser apresentado. E aí, muitas vezes, os apóstolos achavam que Jesus estava na falta de uma expressão mais adequada, achava que Jesus estava exagerando, né, de um processo, que eles poderiam proteger o mestre e sua mensagem ali se faria ouvir aos quatro cantos do mundo e eles tomariam, né, o reino e se estabeleceria ali as profecias do Cristo. Mas Jesus estava vendo muito mais além. Estava vendo que a terra é um grande laboratório e que nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E que não seria em tão pouco tempo que isso ocorreria, mas que era preciso plantar a semente do bem, plantar o evangelho e fazer com que aqueles apóstolos se multiplicassem em N outros discípulos, para que assim fermentassem essa terra e pudessem modificar nesse processo de transição pelo qual nós enfrentamos. E aí, se a gente entender aí
esse Cristo Consolador, na máxima que Jesus nos apresenta, nós vamos entender que a consolação de Jesus não é para tirar as nossas dores, mas sim para dar significado a elas. Então, não é simplesmente por crer em Jesus que nós iremos deixar de sofrer, mas por crer em Jesus e entender o seu evangelho, nós iremos entender o porquê dos nossos sofrimentos. E vamos muitas vezes entender que o sofrimento é da dimensão humana, é criado por nós. Porque o que nos é apresentado são desafios. Se nós passamos pelos nossos desafios com resiliência, ou se nós passamos pelos nossos desafios com sofrimento, é escolha nossa. Então, o sofrimento ele não nos é imposto. O desafio, a provação, a expiação, conforme as nossas necessidades, conforme as nossas decisões, elas vão se apresentando para que nos permita que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente evolua. Agora, como nós passamos por ele, é escolha nossa. Então, às vezes, eu posso ter uma unha encravada e passar noite sem dormir. Ser a pior coisa do mundo, essa unha encravada. Não conseguir mais fazer nada, porque essa unha me dói e eu não consigo, estou debilitado, porque estou com a unha encravada. Enquanto que outra pessoa pode estar enfrentando um problema seríssimo, uma doença terminal, e está lá, resiliente no processo, entendendo que isso é temporário, entendendo que é preciso retirar desse momento a lição para a qual ela está se apresentando. Então, nós vamos ver como é claro que o sofrimento é escolha nossa. Nós podemos, ora, se eu estou com a unha encravada, como é que eu resolvo esse problema? Então, vou procurar quais são as medidas para essa unha encravada. Como é que eu posso resolver, Bem verdade que tem algumas pessoas que têm uma unha encravada e passa muito tempo para conseguir se livrar dela. Mas é preciso, às vezes, também conversar com essa dor. O que é que essa dor quer me dizer? Porque é justamente aquela unhazinha. Por que não as outras? O que isso significa, o que isso simboliza para mim? Como é essa dor? É uma dor que lateja? É uma dor que é constante? É uma dor que vai e vem? E eu vou pensando no meu processo de autodescobrimento, qual é o significado disso para mim. Na minha vida, se é uma dor que vai e vem, na minha vida, o que é que está indo e está voltando e eu não estou resolvendo? Então, eu vou buscar isso como um aprendizado. Eu vou buscar isso como o ensinamento. É o nosso momento de autodescobrimento. E aí, a mensagem do Cristo vai ficando mais clara para a gente, no sentido em que Jesus, ele não vai se preocupar em escrever os evangelhos, em deixar nenhum tratado para a humanidade. Ele vai se preocupar em ser o grande exemplo da humanidade. Então, nós temos um evangelho que serve como norteamento para as nossas vidas. Mas não adianta pegar o evangelho e botar embaixo do braço. É preciso vivenciá-lo. É preciso que, dentro das nossas limitações, a gente trace um plano de autoiluminação. Ora, no meu processo de autoavaliação, se eu já estou conseguindo lá parar e avaliar a minha unha encravada, eu consigo parar e avaliar também o meu comportamento. Quais são as dores que me chegam? Quais são os desafios que me chegam? Esse desafio é um desafio recorrente? É um desafio que muda de cenário, mas a situação é a mesma? Ou é algo novo, é algo inusitado? Isso me remete a quê? E em buscando o evangelho, onde é que eu encontro o consolo? Onde é que eu encontro as diretrizes para a modificação? Se nós pegarmos as parábolas do Cristo, nós já temos aí
trabalho para uma encarnação inteira. Né? Então, se a gente der conta, pelo menos, né, de revisar o Evangelho e traçar dentro disso o que é que eu posso começar a me aprimorar, entendendo que eu também não vou virar anjo da noite para o dia, porque é uma longa caminhada, ninguém adquire uma virtude da noite para o dia, porque simplesmente a gente não muda de comportamento da noite para o dia, né? É processual. A gente vai se descobrindo, a gente vai achando outras coisas interessantes e a gente vai entendendo que aquele comportamento não me pertence mais. A gente vai entendendo que tais situações, que determinados locais, determinados convívios já não nos fazem tão bem como antes. Então, se nós vamos tendo esses olhos de ver, se nós vamos, né, buscando essa nossa luz interior, a gente vai cada vez mais nos aproximando do Cristo. E a gente vai entendendo esse Cristo como o grande consolador das nossas almas. A gente vai entendendo esse Cristo como uma fé viva, como uma fé onde cada vez mais nós vamos buscando, né, um melhoramento para assim sermos mais fidedignos àquilo que o Cristo nos consola. Então, a consolação do Cristo é ligar-nos ao nosso dever, às nossas responsabilidades, né, com a nossa consciência, que vai nos levar à nossa autoiluminação. Então, nós vamos entendendo também nesse processo que não é um processo de punição. Eu não estou passando por essa dor, eu não estou passando por esse sofrimento porque eu estou sendo punido. Eu estou passando por essa dor, por esse sofrimento, por esse desafio, né, para que eu possa compreender em plenitude a lição que ali está sendo colocada. E quando a gente não aprende a lição, o que é que acontece? Repete, né? Então, repete e ela vai se repetir até a gente compreender o processo. Então, aquilo que muitas vezes para nós é a dor, é a misericórdia divina atuando sobre nós. É a misericórdia divina nos dando a oportunidade de reparar. É a misericórdia divina nos dando a oportunidade de restaurar aquilo que a gente quebrou em dado momento da nossa caminhada. Então, nós vamos buscando esse processo de reequilíbrio, de restauração, de reaproximação para com Deus. E aí, a gente vai entendendo que, se eu quero adquirir, por exemplo, a virtude de paciência, né? Peço lá a Jesus, Senhor, esse ano eu vou trabalhar a paciência. Um parênteses, né? Na casa onde nós atuamos, nós coordenamos um grupo de estudo sobre a obra de Manuel Filomeno de Miranda. E a gente tem um exercício anual. Primeiro dia de encontro, nós fazemos uma lista com os participantes e cada um escolhe uma virtude para passar o ano se trabalhando. Então, não é que no final do ano a gente vai ter adquirido a virtude, não. Mas quando eu passo a olhar para aquilo, eu passo a enxergar aquilo em todo lugar. E eu passo a ser mais vigilante com relação ao meu comportamento na direção daquilo que eu quero alcançar. Então, tem sido um exercício que nós temos feito e que tem sido muito bom para o trabalho de autodescobrimento do grupo como um todo. Então, vamos dizer lá que eu estabeleça que esse ano eu quero trabalhar a paciência como a virtude. Então, obviamente, Jesus não vai me botar no lugar onde todo mundo é paciente. Não é lógico? Se eu vou exercitar a paciência, Jesus vai me botar onde tiver as dificuldades, Jesus vai me botar onde tem aquela pessoa que me tira do sério, que é para eu aprender a ser paciente, porque o exercício é de paciência.
E muitas vezes a gente fica na ingenuidade, dizendo assim, Senhor, dai-me paciência. Né? Eu acho que Jesus responde do outro lado, filha, exercita. Né? Então, ele deve pensar isso para de nós, com criança espiritual que nós somos e que muitas vezes pedimos aquilo que ainda não enxergamos em plenitude. Porque é da lógica. Se ele nos colocasse no meio de gente que já desenvolveu a paciência, que todo mundo fosse paciente, que todo mundo fosse benevolente para com minhas falhas, em que eu cresceria? Em que eu teria adquirido a paciência? A paciência era do outro, que está tendo paciência comigo, que sou imperfeito. Então, se eu vou trabalhar a paciência, pode ter certeza que eu vou me deparar com as situações que me desafiam no campo da paciência, que é para eu aprender, que eu tenho que serenar, que é para eu aprender. Né? E aí a gente vai buscando esse processo de aprendizagem. No primeiro momento a gente começa, né? A gente conta até 10, não dá certo, a gente conta até 1000, né? Para ver se a gente consegue chegar lá. Chega um momento que aquela situação não nos desafia mais. Então, vai aparecer uma outra com um grau maior de dificuldade, que me leve a refletir sobre a paciência, até que haverá um momento, que não necessariamente é nessa vida, mas se eu estou treinando nessa, eu já estou um passo à frente, em que a paciência estará ali, estabelecida em mim. E me digam, minha gente, se o Cristo não era paciente, Jesus escolhe aqueles 12 apóstolos para segui-lo. Aí chega Pedro. Jesus diz, Pedro, tu irás me negar 3 vezes. Pedro, jamais, Senhor, isso jamais vai acontecer. Eu te defenderei até o último instante. Jesus, conhecendo as nossas potencialidades, mas também as nossas limitações, ele sabia disso. E sabia que não seria de forma leviana. Seria ainda pela inconsciência daquele espírito que ali estava. Então, Jesus teve muita paciência, porque ele ficou quieto. Não, ele está certo, Pedro. Tu estás dizendo, né? Aguarde e verás. E Pedro vai lá. E aí, depois, né? Quando Pedro cai em si, ele percebe o quão grande era aquele ensinamento do Cristo e quanto ele ainda não estava preparado para aquele momento. Mas Pedro não entra na culpa. Pedro não se vitimiza. Ai, meu Deus, eu traí Jesus. Ai, meu Deus, eu neguei Jesus. De forma nenhuma. Pedro vai lá ter com Jesus após a ressurreição e pleno Pedro cai em si. E ele vai ser a pedra sobre a qual a mensagem do Cristo vai ser espalhada pela humanidade. E vai ser, né, a partir dele que há a junção de todos aqueles outros apóstolos e discípulos que vêm na sequência e que saem mundo afora a divulgar o Evangelho, a mensagem do Cristo e as passagens de vivência que eles tiveram com Jesus. Ao ponto de, no momento da sua morte, Pedro pedir para ser morto de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado da mesma forma que o Cristo. Então a gente vai ver que é alguém que identificou o seu erro, mas que fez o caminho da reparação. Foi firme, foi forte. E não foi fácil, porque as perseguições começaram ou se intensificaram após a crucificação. Então aqueles primeiros cristãos tiveram que ser muito fortes para poder ter o direito de cultuar a sua crença. E nós hoje, qual é a dificuldade que temos? Nós temos a mensagem do Cristo em todo lugar. Nós temos a internet que ajuda a espalhar essa mensagem.
Nós temos ela de várias formas, em vários formatos. Nós entendemos que, independente da rotulação que se dê, do credo religioso que se coloca, o que importa é a sua essência que vai nos levar a Deus, e não o rótulo que ela traz. Mas o que é que nós estamos fazendo com essa mensagem? Onde é que nós estamos colocando o nosso evangelho? Quantas dores nós temos consolado? Quantos amparos nós temos feito? Quantas criancinhas nós temos ajudado? Então, nós começamos a nos questionar o quão nós estamos vivenciando esse evangelho que o Cristo nos traz como consolação para as nossas dores. Se nós somos o fermento do mundo, onde é que nós estamos fazendo crescer? Será que nós já estamos implementando o evangelho no lar em nossas casas? Será que nós já estamos educando os nossos filhos na moral cristã? Será que nós já estamos, no nosso trabalho, agindo com uma conduta que condiz com o comportamento de um cristão? Ou será que muitas vezes nós nos escondemos, nós nos esquivamos, nós deixamos que os outros respondam, que os outros se apresentem, mas nós não vamos lá e não damos, né, a nossa cara a tapa, como diz assim, no popular. Então, são reflexões que nós precisamos fazer a partir do evangelho, porque nós identificamos que nós recebemos muito. Nós recebemos muito mais do que nós merecemos. Recebemos uma misericórdia que nos proporciona esse processo de reencarnação para que nós tenhamos êxito em nossas vidas. Nenhuma encarnação é planejada para que a gente fracasse. Toda e qualquer reencarnação é planejada para que a gente tenha sucesso. Mas muitas vezes nós nos equivocamos nas nossas decisões e aí nós vamos nos atrapalhando na nossa caminhada. E vamos criando desafios que às vezes nem estava no nosso processo de caminhada, mas que se torna consequência daquela decisão equivocada lá atrás. E muitas vezes a gente joga isso para outra vida, é um karma. Reencarnei para cumprir este karma. Não sei onde foi que leram isso, né? Porque não é bem assim. Nós temos um planejamento reencarnatório que vai traçar linhas gerais, porque a gente se compromete antes de vir. Nós não somos espíritos nas primeiras encarnações. Não tem mais nenhum espírito primitivo na Terra, porque a Terra não é mais um lugar de mundos primitivos. Então, se nós não somos mais espíritos em nossas primeiras encarnações, de algum modo, em maior ou menor grau, conforme o merecimento de cada um, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. E nós traçamos linhas gerais. Nós nos comprometemos com algumas coisas. Mas isso não é um determinismo. Porque nós temos livre-arbítrio. E às vezes, quando a gente está aqui, com a consciência adormecida, sem lembrar muito bem desse planejamento que nós fizemos no mundo espiritual, nós tomamos decisões que fogem daquilo que a priori a gente tinha traçado. Dá um trabalho danado aos espíritos, né? Porque dá um trabalho para o espírito achar aquele pai, aquela mãe que queira nos receber. Não é fácil não, minha gente. A fila lá é grande. Então, dá um trabalho para achar uma família que coadune com as necessidades que você precisa para evoluir. Porque, às vezes, nós podemos reencarnar
num grupo familiar que já nos é comum, porque existe ali as condições para aquilo, mas outras vezes não. Outras vezes aquele grupo familiar ainda está encarnado e eu tenho desafios que preciso retornar. E a espiritualidade vai buscar aquilo que é melhor. Vai achar um lar que tenha afinidade, vai achar um lar onde eu vá trabalhar a minha paciência, a minha humildade, né? E aí, às vezes, a gente quer fugir, né? E aí, às vezes, a gente diz assim, eu não pedi para nascer nessa família. Pediu não, implorou a Jesus, né? Senhor, me deixe ir para ver se eu acerto novamente, né? É aquela familhinha assim, meio desajustada, mas é o que eu preciso para evoluir, para crescer. E aí, às vezes, na minha inconsciência, eu renego essa família. Né? E eu venho com aquele discurso, assim, família é tudo igual, só muda endereço. Ou família só é bonita na foto. Se nós reencarnamos nessa família, é porque os primeiros desafios estavam lá. Eu é que não estou querendo enfrentar os meus desafios. Aí eu tento excluir. Mas tudo que eu excluo, volta. E às vezes até eu me afasto daquela família. Vou morar em outro estado, em outro país, né? Não quero mais contato. Mas acontece que eu cresci naquela família. Então, se eu cresci naquela família, características em comum eu tenho naquela família. Aí eu vou morar lá no outro país, formo a minha família, estou lá, repetindo o mesmo padrão daquela família que eu tentei excluir. E a gente diz, mas como? Nunca teve contato, né? Renegou a família. Como é que está lá numa família que é igual àquela que não queria ter? Porque o problema está em nós. Somos nós que temos os desafios para serem consertados. Quando a gente entende isso, a gente passa a olhar para a nossa família e acolher. E acolher não quer dizer ser conivente com os erros que tem naquela família, não. Mas quer dizer compreender a necessidade daquela família. E compreender que se eu enxergo isso, eu posso ser a diferença naquela família. Porque eu também posso ter reencarnado para ser a bússola daquela família. Ser a pessoa pela qual aquela família vai chegar no Evangelho de Jesus. Então, eu tenho N possibilidades. Porque o que eu tinha traçado lá com a espiritualidade era nascer naquela família. Como eu vou me comportar, está no meu livre-arbítrio. Então, são as minhas escolhas. Daí a gente vai compreendendo que essa consolação do Cristo, ela é infinitamente maior do que a gente imagina. E aí, Joana de Ângeles, naquele livrinho Vida Feliz, ela tem uma daquelas 200 mensagens que ela diz assim, o socorro chegou antes. Se você olhar para trás, o socorro já estava lá e foi você que não percebeu. Poderia ter sido infinitamente pior aquela situação. Né? E às vezes a gente, na nossa cegueira espiritual, não percebe. Não percebe que aquela dorzinha que eu estou sentindo é igual àquela unhazinha encravada. E não igual àquela outra que tem uma intensidade maior. Tudo depende de como é que eu olho para essa dor. De como é que eu sinto essa dor. E aí a gente vai buscando esse processo, né, de melhoramento, esse processo de autoaprendizado. E aí, nessa caminhada com Jesus, Amélia Rodrigues vai ter um livro intitulado Sou Eu. Nesse livro, Amélia fala sobre o mestre, o seu processo de crucificação, o seu processo de ressurreição. E ela vai iniciar esse livro falando sobre a forma que Jesus se identificou.
ela vai dizer que Jesus, no início da sua missão, ele se identificou como eu sou. Eu sou a fonte da água viva. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Eu sou a fonte de água viva, e aquele que beber dessa água jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. E esse texto belíssimo que Amélia Rodrigues relata lá num livro intitulado Sou Eu, ela vai pegar todas essas sentenças do Evangelho de João e de várias passagens diferentes do Cristo sobre a terra, para nos trazer esse Jesus consolador. Porque aquele que diz, eu sou a fonte da água viva, e quem beber da minha água jamais terá sede, está nos convocando a segui-lo e a beber dos seus conhecimentos, a entender o ensinamento do Cristo, de modo que jamais nós vamos ter sede de conhecimento, jamais nós vamos ter sede de incompreensão, jamais nós vamos ter sede de caridade. Aquele que diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, está dizendo que irá matar a nossa fome de nos entender, a nossa fome de entender esse universo que é tão imenso e que tem ainda tantos mistérios para serem desvendados. A fome das nossas carências materiais e muitas vezes das nossas carências afetivas. Porque com Jesus não há espaço para isso. Aquele que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, está nos contemplando para uma vida eterna. Porque está dizendo que a partir do momento que eu passo a entender essa complexidade do universo, que eu passo a entender as leis de Deus que estão em nossa consciência, as trevas jamais se farão para nós. Porque toda e qualquer ignorância, ela se dissipa quando a luz do esclarecimento é apresentada. E isso nos modifica, isso nos molda, isso nos leva a outros comportamentos, a outras atitudes para conosco e para com o próximo. Porque eu também jamais chegarei a Jesus sem passar pelo meu próximo. Porque o próximo me ajuda a crescer. Eu só exercito a minha paciência quando eu tenho o próximo ali para me cutucar. Eu só exercito o meu perdão quando eu tenho o próximo ali para perdoar. Eu só exercito a caridade quando eu tenho o próximo para qual fazê-la. Né? Então, é preciso, e se a gente voltar lá, né, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar para amar o outro. Porque eu não posso reconhecer o outro se eu não me reconheço. Eu não vou amar ao outro se eu não me amo. Porque isso não é amor,
isso é possessão. Não é? Porque o amor é plenitude. Então, a gente vai nesse caminho com Jesus, entendendo quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa bonita. Porque Jesus está nos dizendo, e aí lembremos, né? Os judeus, eles acreditavam na ressurreição, né? Eles não entendiam o conceito de ressurreição como reencarnação, que é como a doutrina espírita nos coloca, porque vai entender que não é possível mais, né, aquele corpo que ali já se degenerou, se recompor de novo para que a gente possa habitar. Mas que existe um espírito e que esse espírito ele pode habitar um novo corpo. E que este espírito, em não estando nessa matéria densa, ainda assim ele viverá, porque viverá a vida eterna. E a doutrina espírita nos diz, né, há muitas moradas na casa do meu Pai. A doutrina espírita vai nos dizer que existem muitas comunidades espirituais, que o universo ele é habitado além do nosso. E que há vários níveis de evolução para que a gente ainda possa caminhar e galgar por cada um deles. Então, Jesus nos dá um banquete espiritual de ensinamento que serve para a consolação das nossas dores, mas também nos convida a nos refazermos, a seguirmos adiante, a sermos firmes, a sermos fortes e a buscarmos essa força que está em nós, porque todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos filhos de um Deus que é eterno e que nos ama em profundidade. Muita paz a todos.